se coloque em movimento. Diga aí para o seu vizinho, diga, se coloque em movimento, ou coloque-se em movimento. Gente, milagre não é mágica. Guarde isso, milagre não é mágica. Eu por muito tempo pensei que milagre tinha a ver com uma mágica. Sabe o que é? Deus é uma espécie assim de fada celestial, de um ser iluminado, um mágico, alguém que faz coisas assim e que a gente diz, e tal. Aliás, foi isso que Naamã achou que encontraria em Eliseu. Ele foi lá até o profeta, ele estava tomado de lepra, e quando ele chega até o profeta não faz uma oração para que Deus venha, ele esperava isso. Qual foi a ordem do profeta para ele? Se coloque em movimento, vá até o Jordão e mergulhe 7 vezes no rio. Nem sempre nós estamos dispostos a fazer a nossa parte, mas você vai ver que todo milagre na Bíblia tem a parte divina e tem a parte humana. As muralhas de Jericó vão cair, depois que o povo rodear a cidade 7 vezes. O mar vermelho vai abrir, depois que o povo de Deus tiver coragem de avançar, de marchar diante do mar. Pães e peixes vão se multiplicar? Vão, quando o povo de Deus tiver coragem de pegar seus pães e peixes e entregar nas mãos daquele que pode multiplicar todas as coisas. Então Eliseu chega para aquela primeira mulher e diz o seguinte, ele não pergunta qual é o tamanho da dívida, e arranca o talão de cheque e já vai assinando, ou qual é o Pix, irmã? Não, tem nada. Hoje em dia até mendigo tem Pix, né? Alguém me falou que esses dias no semáforo alguém deu Pix. Não, a coisa está assim. Não, Eliseu falou para ela o seguinte, o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Ele falou, ótimo, fala o seguinte, agora a senhora vai na vizinhança, bate na porta e pede vasilhas vazias, e não pede pouca não. Ele falou, o trabalho vai ser grande, e depois você vai e entra, monta uma linha de produção na sua casa, e depois você vai vender o azeite. Gente, a mulher podia falar, não, só queria pagar minha dívida. Eu falei, pois é, mas vai pagar. Mas você tem que se movimentar, você tem que fazer alguma coisa. A outra mulher, gente, você vai ver a jornada dela, de chegar para o marido e falar, bem, apronta o carro lá, é o jumento, né? Depois você lê o texto, apronta e tal, o marido fala, mas não é lua nova, o que você vai fazer com o homem de Deus? Ela não dá muito orelha para o marido, porque o marido dela não é muito crente não, leia depois o texto. É aquele povo que só vem na igreja de vez em quando, não é dia de ir atrás do homem de Deus, como se tivesse dia da gente buscar a presença de Deus. Ela falou, não tem problema não. E ela vai atrás, cara. Ela se coloca em movimento. E tem muita gente esperando o milagre, gente. Aqui, com o braço cruzado. Fala, não, eu estou descansando no Senhor. Olha, o descanso do Senhor tem a ver com uma postura de paz, mas não com uma inércia minha e sua. Você deve trabalhar, você deve se movimentar em paz, sabendo que o Senhor guerreia as suas guerras. Tem um texto, também em 2 Reis, que eu acho maravilhoso, que é o texto dos 4 leprosos. Os caras estão na porta da cidade, e já teve naquela situação seguinte, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu não sei se é o contrário, ficar o bicho come, correr o bicho pega, enfim, você sabe o que é. É porque não é versículo bíblico, eu não posso mudar. Mas ditado popular eu posso. Sabe aquela situação que você fala, cara, não sei se eu vou, não sei se eu fico, o que eu faço? Bom, os caras estavam numa sinuca de bico. E morrendo de fome. A fome atingiu aqueles 4 leprosos. E olha o que a Bíblia vai dizer, a reunião dos caras. Eles eram leprosos, mas não eram tontos não. 2 Reis 7, 3 e 4. Havia 4 homens com lepra. O que é que eles estavam, gente, fazendo? Sentado junto à porta da cidade. Daí, olha a palavra. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Tipo, eles estavam inertes, parados. Aí um chegou e falou, gente,
por que que a gente vai ficar sentado aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas, se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Quem entendeu o que o texto está dizendo aqui, gente? De forma mais clara. Sabe aquela coisa, o não você já tem? O que vier é lucro. Cara, uma coisa eu sei, se eu ficar parado, é meu fim. Se eu for para lá, tem o risco. Mas existe uma possibilidade. Existe esperança. Tem muita gente desempregada há muitos anos com essa conversa. Para ganhar R$2.000, eu prefiro ficar em casa. Cara, se você está trabalhando, se você está no mercado de trabalho, você está se relacionando com pessoas, ainda que seja por um pouquinho, cara, as portas vão se abrindo para você. Se coloque em movimento, faça alguma coisa. Faz um pão em casa, faz um negócio, vai vender, sei lá, bota a cabeça para funcionar, mas não fique parado. Você quer experimentar uma mudança, uma transformação na sua vida? Tenha coragem de sair da inércia. O salmista diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que é que ele está dizendo? Nem sempre essa caminhada de semeadura é fácil, às vezes é debaixo do choro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você esteja chorando, se você semear, Deus vai te dar uma grande colheita em nome de Jesus. Agora, se movimente. Um outro trecho bíblico que eu acho maravilhoso, é aquela história dos 10 leprosos. Nós vemos os 4 aqui, os leprosos nos ensinando muita coisa aqui hoje à noite. Os 4 aqui, e agora os 10 chegam até Jesus, é o texto já no Novo Testamento em Lucas. E vão pedir ajuda para Jesus, vão pedir socorro para Jesus, cura para Jesus. Em vez de Jesus fazer uma oração e os curar instantaneamente, o que Jesus poderia fazer, não. Jesus diz para eles o seguinte, Lucas 17:14, olha só. E olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Olha o que o texto diz. E enquanto eles iam, a King James traz a seguinte versão: enquanto eles caminhavam. A Revista Atualizada diz: indo eles. O texto termina: foram curados da lepra. Existe uma unção de Deus que é liberada sobre nós quando nos colocamos em movimento. Gente, quando eu fui começar, eu e a Dani, fomos começar o trabalho da igreja aqui, eu confesso para você que eu gostaria de ter começado como hoje a igreja está. Já com um grupo de louvor, com um templo legal, com ar-condicionado, iluminação, com câmeras, com projeção, transmissão de internet, com assento, cadeira, com gente, mas não tinha. E daí eu estava inerte, eu estava parado. Falei, ai meu Deus. E meu tio me falou, começa um culto em casa. Isso vai fazer agora em maio de 2022, 10 anos. Eu falei, não quero começar culto em casa, não. Já dirigi muito culto em casa, minha vida inteira. Gente, eu fui tudo que você pode imaginar na igreja. Tudo que você pode imaginar. Fui secretário, fui professor de escola dominical, líder de jovens, ministro de louvor, fui secretário do pastor. Não quero. Não quero. Daí um amigo meu chegou e falou, cara, começa. Dá um passo. É quando a gente dá um passo que as coisas vão acontecendo.
Mas eu olhava e falava, cara, mas eu não tenho o que é necessário. Eu não tenho. A gente começou os primeiros cultos ainda no hotel e depois não transmitia letra, não tinha projetor, não, gente, era um papel que a gente dava. Um papelzinho. Os irmãos cantavam assim com o papel na mão. Eu escolhia as músicas, eu mesmo tocava violão, levava, era um papel bonitinho, datilografado, sem erro de português. Porque eu aprendi também o seguinte, tem que ser pobre, mas limpinho, sempre, sempre. Não é? Você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem. Não faz nada relaxado, não. E é interessante, gente, quando você começa, quando você dá um primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Deus te vê em movimento, Deus te vê caminhando, Deus te vê acreditando, Deus te vê semeando, e Ele vai te abençoando. Foi a palavra desse camarada para mim, foi a palavra do empregado de Naamã para ele. Naamã está todo revoltado, falou, vai, até que eu vou em Rio Jordão mergulhar no Rio Jordão. Tem rio muito melhor na minha terra, até parece que eu vou naquela pocilga, naquele Jordão lá, vou coisíssima nenhuma. E já estava pronto para voltar para casa revoltado. O servo de Naamã chegou para ele e falou, cara, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você não faria? Vai lá, tenta, se movimenta, mergulha, se coloca em ação. Você conhece o final da história, gente. Naamã foi completamente curado, porque quando nós nos movimentamos, o céu também se movimenta. Jesus parou na frente do túmulo de Lázaro, ele estava pronto para ressuscitar o defunto. Ele falou, mas tem uma coisinha, antes de eu ressuscitar o defunto aqui, tira a pedra. Jesus podia tirar a pedra ou não podia? Claro que podia, gente, ia ressuscitar o morto. O que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar um morto? E às vezes a gente fica reclamando com Deus, mãe, Deus podia também tirar essa pedra para mim. Então foi o seguinte, Deus tira a pedra e você ressuscita o defunto. Quer trocar com Deus? Cara, faz o que Ele te pede, leva o currículo, começa a trabalhar, abre um negócio, se coloca em movimento, ora, jejua, venha para a casa de Deus, invista na sua família, volta a estudar, faz o curso. Faça tudo o que você pode fazer e creia que Deus fará tudo que você não pode. Faça tudo o que você pode fazer e creia que Deus fará tudo que você não pode.